Fala galera, ligado aqui no YouTube, no nosso Arena NFL, o nosso Arena Fanáticos, o seu canal de esportes, temporada da NFL, mas hoje um momento um pouquinho diferente, um momento especial, porque a gente vai bater um papo com um dos maiores narradores esportivos desse país, um cara parceiro, pai, um cara que batalha por isso há muito tempo, com história para contar. Ele que é do Principado da Moca, aqui na Zona Leste de São Paulo. E eu tenho o prazer de ter aqui, depois de papo, conversa, aqui, ali, WhatsApp, telefone. Hoje deu certo, ele está aqui com a gente. Grande Everaldo Marques, narrador dos canais ESPN. O nosso ridículo! Fala, Evê. Tudo bem? Tudo bem. Primeiramente, obrigado. Já participamos de um programa hoje para contar um pouco da sua vida que está atribulada. E antes de eu apresentar nossos parceiros que estão aqui também na nossa bancada, se podemos chamar dessa forma, tá dormindo bem, velho? Tudo bem, dormindo para os fracos. Tô morrendo de dó. Yane não tá reclamando, o Gui também não, sua esposa e seu filho. Tá tudo bem, tá tudo bem. Tranquilo. Agora que a NFL acabou, a coisa fica um pouco mais fácil, né? Porque com o NFL e NBA simultâneo são, sei lá, 4, 5 noites por semana e não dormir às 3 da manhã. Playoff só é uma coisa mais tranquila. É, né? porque daí não tem jogo segunda, não tem jogo quinta, então aí já dá uma aliviada um pouco na bola. Vê, é muito legal você participar aqui com a gente. Você tem uma história muito bacana, inclusive a gente já teve junto numa aula, né, que eu estava lecionando, você foi lá falar para os alunos e você contou sempre da sua batalha. E eu gosto muito quando você escreve no Facebook e no Twitter, que você sempre lembra essa data, né, que é no mês de janeiro, quando você narrou a primeira vez um joguinho. Dia 5. 5 de janeiro, da Copa São Paulo? Corinthians e Juventus do Acre. Exatamente. Aí eu estava revisitando esse jogo outro dia, porque acabou de fazer, né, aniversário, 13 anos. O goleiro do Juventus do Acre era o Everton. Do Palmeiras. O Palmeiras acabou de contratar. Olha só. É porque naquela Copa, assim, são todos garotos, você não sabe quem vai vingar, quem não vai vingar. Então, eu me lembro daquele jogo, mas eu não lembrava de detalhes. Eu lembro que eu consegui de 1-0 o gol do Rony, e que o Bobô fez um gol que não valeu, que eu gritei gol não valeu, achei que ia ser demitido, já contei essa história. Meu primeiro gol na minha carreira não foi gol. E eu soltei a voz, achei que eu estava arrebentando, e aí descobri que não tinha sido gol. Você estava na TV Cultura, Na TV né? Cultura, em Araraquara, no antigo estádio da Fonte Luminosa, que agora tem uma arena nova lá, bonita, moderna e tal, mas era um estádio antigo. E aí você não sabe quem vai vingar no futebol, quem não vai. Tá? 2, 3 dias depois desse jogo do Corinthians, eu fiz um Paulista e Botafogo em Jundiaí, com a Juliana Cabral como comentarista convidada. Olha só. Ela depois seria comentarista da Rádio Globo durante muito tempo, hoje ela está com a gente lá no bate-bola e tal. E aí o jogo vai e tal, não sei o que, lá para os 43 do segundo tempo, o goleiro do Paulista comete um pênalti e é expulso. Aí um zagueiro tem que pegar a camisa de gol, já tinha 3 substituições, então. Um zagueiro pega a camisa e vai tentar defender o pênalti, toma o gol. Quem era o zagueiro? O Hever. Olha só. O Hever. Paulista, né? O Hever. E depois fez muito campeão, sucesso. Foi campeão da Copa do Brasil no mesmo ano, né? Hã? Foi campeão da Copa do Brasil com o Paulista. Isso. Depois campeão da Libertadores. Isso, assim, um zagueiro de muito sucesso. Inclusive eu encontrei ele 2 anos atrás no Bola de Prata, que ele ganhou como zagueiro. Eu não sei se eu fui entregar para os zagueiros ou para os volantes, mas eu encontrei ele nos bastidores lá. Falei, você lembra do jogo assim, que você pegou? Eu lembro. Falei, pois é, tava narrando. Pô, mas foi um dos meus primeiros jogos. Falei, pois é. E aí, você nunca sabe o que vai... Eu tenho uma idade próxima do EV, né? O EV é mais novo que eu, 1 ano, você é 7'8", né? 7-8. E eu já admirava você há muito tempo, a gente tem até amigos em comuns, da sua época de faculdade, Glauco, que trabalha hoje no Estadão. Pai de trigêmeos. Trigêmeos! Esse é fera. Esse é um monstro sagrado, palmeirense, palestino, grande Glaucão. E eu lembro que num troféu CESP, que aliás você ganhou esse ano, parabéns, né? Você chegou a falar, no que você estava concorrendo, que eu não entendo como as pessoas estão votando numa pessoa que só narra futebol americano, entre aspas. Mas você talvez não soubesse do tamanho que você já estava alcançando entre o público, que é simplesmente espetacular, não só narrando na televisão, como no rádio, como você já fez brilhantemente. Hoje dá para ter essa dimensão, onde você vai, não só o fã do esporte americano, mas o cara que te acompanha na ESPN, pelas redes sociais, pô, esse é o EV?
Mas eu não penso nisso, Fernando. Sinceramente, assim... Mas você sente uma diferença grande? Assim, as pessoas me abordam na rua, vem pedir para tirar foto, vem pedir para gravar áudio chamando alguém de ridículo no WhatsApp, é uma nova modalidade de abordagem. Mas que legal, assim, que legal saber que o esporte cresceu e tem mais visibilidade, tem cada vez mais fãs. Tem muita mulher vendo futebol americano. Demais, né? Eu costumo brincar com as mulheres, porque assim, antigamente as mulheres falavam, eu te odeio, porque meu marido me troca por você no domingo. Agora não, agora elas estão junto. Até a Paula trabalha lá, né, falando. Sim, temos a Paula lá e tem vários perfis aí nas redes sociais de mulheres que falam com propriedade a respeito do futebol americano. É legal ver o crescimento disso. Mas pra mim é muito mais simples do que isso, é só eu continuar realizando meu sonho de infância todo dia, entendeu? A chance de narrar um jogo de qualquer coisa que seja, futebol americano, basquete, ciclismo, judô, natação, boxe, dance. O que importa é narrar alguma coisa e o que é o meu sonho de infância. Então, pra mim é muito mais simples. Fico muito feliz porque, obviamente, deve ter gente que não gosta do meu trabalho, mas quem chega pra falar positivamente, entendeu? Faz uma abordagem legal, pô, eu gosto do seu trabalho, me divirto, eu gosto das suas transmissões e tal. Ninguém chegou ainda pra mim para me xingar. Um dia vamos criar coragem, mas por enquanto ainda não aconteceu. Isso é muito bom, né? E hoje aqui com a gente para bater esse papo com o EV, grande Ricardo Pilat, nosso parceiro do The Playoffs, e o grande Lucas Piteri, o nosso coordenador. Lu, bem-vindo. Não poderia ficar sem observar Everaldo Marques e fazer suas perguntas. Você que é um grande admirador do EV, a gente que é amigo há bastante tempo. Então comece com você, o nosso grande Everaldo Marques está aqui. Hoje eu vou ficar um pouco de sideline. De lá. Você pode falar. Boa. E aí, pessoal, tudo bem? Grande Everaldo, obrigado por ter vindo aí no nosso programa, sensacional. Tava contando as histórias aí de quase foi mandado embora nessa questão do Everton, que depois o Corinthians contratou o Everton, mas é o que todo mundo marca, essa questão dos esportes americanos no Brasil. Então, pô, super prazer, a gente começando essa jornada aqui na Arena, tenho o prazer de ter anteriormente o Ivan Zimmermann e agora Everaldo Marques, então acho que a gente fechou esse ano com essa primeira temporada de Arena para vocês aí, sensacional. Uma pergunta clara, qual o melhor jogo que você já narrou de NFL? Então, agora com o Super Bowl do ano passado, o Super Bowl do ano passado foi um negócio meio absurdo, assim. Eu lembro que eu fiquei até 7 da manhã acordado, tentando entender o que estava acontecendo e tal. Foi... Lendo as mensagens dos fãs da Lady Gaga também? Pois é, capaz, teve isso, né? Para quem não sabe, o EVTS, contextualizando a história, o EV fala essa história, você é ridículo, né? Usou muito com o Stephen Curry nos títulos do Golden State e cresceu. Só que o público que assistiu o Super Bowl, alguns fãs da Lady Gaga, não conheciam. Não assistem o futebol americano, foram ver exatamente o show da Lady Gaga. E o EV falou, Lady Gaga, você é ridícula. Criticado por alguns que não têm ideia do que era, né? Os tais dos Little Monsters, né, que são os fãs da Lady Gaga. Sim. Teve um que postou lá, que foi, cachou na Wikipédia minha data de nascimento. O nome dele completo é X, a data de nascimento dele é tal. Vamos acabar com ele, vamos acabar com a carreira dele, não sei o que. Aí depois alguns voltaram atrás e pediram desculpa e tal. Foi engraçado, porque eu fui parar, tem programa de fofoca. Na segunda-feira, a Fabiola Hyper estava falando de mim na Record. Nos portais todos, e o UOL me ligou. E o Reinaldo Gotino lá no programa me defendendo, porque o Gotino é conhecidamente amigo. E me defendendo. Não, a gente já falava antes e tal. Mas esse jogo foi um absurdo, né? Agora tem um outro que não sei se dá para dizer que foi melhor que esse, mas foi sensacional, que foi um 49ers e Saints no playoff de 2012. Perdemos, né? Teve acho que o último touchdown foi do Vernon, mas teve uns 4 touchdowns nos últimos 4 minutos. Foi do Super Bowl, o ano do Super Bowl de Baltimore e São Francisco, né? Quando o 49ers avançou. Que São Francisco ganhou de Green Bay também, né? Um jogo que o Colin Kaepernick correu para quase 200 jardas. Tudo bem, tá, beleza, você conseguiu encaixar o que você queria. Mas esse aí, Saints e 49ers, assim, teve uns 4 touchdowns nos últimos 4 minutos, foi um absurdo, assim, vira de um lado, vira do outro, vira pra lá, vira pra cá. E aí acho que foi o Vernon Davis que anotou o último touchdown, o São Francisco ganhou. Esse aí também foi espetacular.
o que eu queria falar é que o seu começo na NFL, né, nos esportes americanos, acho que foi o quê? Um ano depois que você entrou no... Então, eu entrei na ESPN em outubro de 2005. E aí, uns 2 meses depois... Então, a temporada, apesar de 2005, já estava rolando. Né? A temporada começa em setembro, eu entrei lá em outubro. E aí o Trajano me disse que o André José Adler, que era o narrador de futebol americano da ESPN, não ia voltar para o Brasil. Porque assim, para as pessoas entenderem, o canal ESPN, existia o canal ESPN Brasil e o ESPN Internacional, digamos assim. Em Bristol, né? O ESPN Internacional, ele era narrado 100% desde os Estados Unidos. Um grupo de 14, 15 pessoas que moravam em Bristol e fazia de tudo. Todas as transmissões eram feitas por esse grupo, que tinha o Zimmerman, o Marco Alfaro, o Rob Porto, o Fábio Malavaz, o Adler, o Figueroa, o Marco Alfaro, a Luciana Quaresma, enfim, era um grupo, Flávio Pereira, Jaco Kramer e tal. Aí as operações iam ser transferidas para o Brasil, só que nem todos iam voltar. Alguns não quiseram voltar, porque tinham negócios paralelos nos Estados Unidos e iam continuar por lá. Outros não queriam morar em São Paulo, por exemplo. Pô, vai transferir para São Paulo, não quero morar em São Paulo, quero morar no Rio, de repente. Aí acabou não encaixando. E nessa se abriu a necessidade de contratar, acho que 3 narradores. Fomos eu, o Carlos Lima e o João Carlos Albuquerque. E aí quando eu cheguei lá, o Trajano falou, o narrador de futebol americano não vai ficar. Eu falei, tá, eu conheço o esporte, acompanho, se precisar, pode contar comigo. Mas tinha mais 5, 6 narradores dentro da TV, eu não sabia que eu ia narrar futebol americano. Mas meio que falei, se precisar eu estou à disposição, porque pelo menos eu conheço as regras e tal. Chegou em dezembro, na virada de dezembro para janeiro ali, tinha um Rose Bowl, que era a final universitária naquela ocasião, que era Southern California contra Texas, USC Trojans, do Pete Carroll como técnico, do Matt Leinart como quarterback, contra o Texas Longhorns, que tinha o Vince Young como quarterback. Nossa. E aí, houve uma questão de assim, o André José Adler tinha acertado com a direção da ESPN que ele ia narrar só a temporada da NFL, só, até janeiro, fevereiro de 2006. Então o Rose Bowl estava solto. Tipo, tinha um jogo de futebol americano para fazer, mas não houve acerto com o Adler para que ele fizesse aquele jogo. O acordo dele era a NFL. E aí, então, falaram, você ia narrar a NFL a partir de setembro, você vai narrar um futebol americano semana que vem. Fomos eu e o Silvio Lancelotti, porque o Paulo Antunes já era já tinha sido recrutado pelo canal, só que como a NFL ia começar só em setembro, as transmissões para o Paulo Antunes iam começar só em março com o beisebol. E tipo, na hora que eu ficava sabendo desse jogo do Rose Bowl, cara, cadê o Paulo Antunes? O Paulo Antunes está viajando. Então aí fomos eu e o Silvio Lancelotti, uma pressão danada, porque circulavam em redes sociais, as redes sociais na época, o que existia era o Orkut. Fóruns, né? E listas de discussão, fóruns e tal. A ESPN vai acabar com o futebol americano. A ESPN vai parar as transmissões, a ESPN vai colocar lá um cara que não sabe nada, o nosso esporte está ferrado. Então tinha muita pressão, muita pressão. Eu me lembro que foram dias bem, bem tensos. O que eu ia falar disso é que, justamente dessa pressão, porque você estava entrando num mundo que aquelas pessoas que assistiam já sabiam tudo, acompanhavam, e não aceitavam, talvez, que entrassem pessoas que não soubessem do assunto. Mas eu lembro bem que tanto para a NFL quanto até para a Major League Baseball, que eu acompanho desde aquela época, eu lembro que você também fez um primeiro jogo até com o Paulo Antunes, foi uma transmissão bem didática. E a NBA também, né? Sim, mas o que eu sentia é que ele tentava de forma humilde, até você, o Paulo e todo mundo que transmitia, tentar explicar, pedir ajuda das pessoas também. E eu vou até além, cara, até te interrompendo, o EV fazia um negócio inédito, sem rede social como tem hoje, né? Era só uma grande rede social que era o Orkut, não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, não tinha outras coisas. E eu lembro que você batia muito nessa tecla, EV, de divulgar a cartilha. Você sempre falava, quem quiser, me manda um e-mail, eu repasso com as regras, preocupado com o público que poderia... Eu tinha que aumentar o bolo, porque assim, óbvio que tinha um público, mas não adiantava fazer uma transmissão para aquela galera. Para aquela galera e outras pessoas não conseguirem entender. Porque como é que você vai gostar de uma coisa que você não entende? Então eu precisava tentar
ampliar o bolo. E eu tenho essa apostila que é um arquivo em PDF até hoje, tá lá no meu computador. Eu chegava adrenado das transmissões e ficava mais 1 hora, 1h30 mandando. Porque o grande fluxo de e-mails pedindo a apostila vinha exatamente durante o jogo. E aí eu tentava responder as pessoas logo em seguida. Tem gente que me escreve e fala, pô, eu recebi sua apostila 10 anos atrás, isso era 2006. E comecei a acompanhar e tal, não sei o quê. Então, assim, é um trabalho de formiguinha, mas que eu achava que precisava ser feito. E que não adiantava achar, assim, alguém tem que fazer. Alguém tem que fazer, vou fazer eu. Porque eu não tinha como contar com ninguém para fazer. E aí fiz, cara, sinceramente, devo ter mandado mais umas 3, 4 mil apostilas aí, e-mail. E certamente ajudou muita gente. Ajudei a formar. Hoje os próprios sites, assim como a gente é do The Playoffs, tem vários sites que falam de futebol americano, a gente mesmo acaba fornecendo essas informações. A NFL tem uns vídeos bacaninhas de 1 minuto, 1 minuto e meio explicando o básico do jogo, então, e por aí você vai. Vocês não precisam mais disso, mas mesmo assim, durante a transmissão, vocês tentam ainda explicar algumas coisas, porque sempre tem gente chegando nova. Não, e mesmo quem já conhece, quem já tem um nível um pouco mais profundo de conhecimento, ainda tem situações, por exemplo, aquela recepção do Jesse James no jogo Pittsburgh Steelers e New England Patriots gerou um frisson absurdo, né? E aí, eu me lembro que os primeiros 15, 20 minutos, porque eu não estava nesse jogo, eu fiz o jogo do jogo seguinte, mas os primeiros 15, 20 minutos foram em cima da recepção do Jesse James, explicando o que dizia a regra e dizendo que, assim, apesar da regra parecer absurda, ela foi bem... Se ela está certa ou não é outra discussão, mas ela foi corretamente aplicada, os árbitros leram o livro corretamente. E tem muitas nuances, principalmente de regras no futebol americano, que vale sempre a explicação, porque sempre tem gente nova chegando. Então, mesmo que algumas histórias se repitam, também quando a gente conta histórias de jogadores e tal, por exemplo, o New Orleans Saints, que é o time que você gosta, a gente sempre revisita o Katrina, e sempre fala do Steve Gleason, e sempre fala do Rebirth, e vale falar, porque as pessoas têm que conhecer essas histórias. Entendeu? Você fala até da culinária, que eu acho interessante também porque, pô, nesses assim, jogos, que é muito bacana. Alma de gordo. Corpo também, eu tô tentando emagrecer, mas a alma é de gordo. Imagina, você tá bem. E New Orleans é uma das cidades mais sensacionais para comer. Comida cajun, como nós dizemos lá na Moca. Donuts. Tem gente que me escreve, eu tô indo para Nova Orleans, que restaurante você recomenda? Sempre tem uns 2 ou 3 lá que falam, vai nesse. Vai ver até uma curiosidade, quantos Super Bowls em loco? Ixi. 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, em loco 7. Se dá para definir o mais maluco, o mais marcante que foi para você, e dos jogos que você viu, não na questão ali dentro de campo, ou pela cidade, qual foi que mais te marcou? Então, dos Super Bowls, assim, quase todos têm uma história. O 43 foi o primeiro e foi legal pra caramba com aquela virada do Pittsburgh no final, quando parecia que a Arizona ia ganhar. O 44 do retorno para a história do Tracy Porter, que foi, acho que uma das narrações que as pessoas mais lembram. Teve Baltimore e São Francisco até o finalzinho, com direito a apagão e tudo. Teve Seattle e New England, com entrega a bola pro Marshawn Lynch, sai da frente, e aí o Malcolm Butler sendo o herói. Então, assim, acabou que foram Super Bowls marcantes. Teve a primeira vez que o Super Bowl foi para Nova York, né, que melhor ataque contra a melhor defesa vai lá faz 43-8. E um frio, mas um frio. MetLife, né? Esse ano não vai ter Super Bowl em loco, não tô nem muito chateado, porque Minneapolis vai estar um inferno de gelado. E de cidade, qual mais? Você já conheceu várias, mas... Então, Nova Orleans é muito legal para visitar, embora eu tenha tido, não fui turistar, fui trabalhar, mas deu para conhecer um pouco da cidade. Indianápolis é uma cidade que me marca porque eu gosto muito de automobilismo, né? Então, a gente fez uma entrevista com o Enio Castro Neves dentro do Indianapolis Motor Speedway, que é um... templo, né? É assim, você fala assim, como é que o homem conseguiu construir um negócio desse tamanho? Tá? Você olha para as pirâmides e fala, meu, sério, é gigantesco lá. E, bom, Nova York é Nova York, mas acho que são as cidades assim, mais divertidas para mim. Lucas. E NBA, quantas em loco? Finais, deixa eu ver, 2012, 13, 15, 16, 17, 5. Sensacional. Entre San Antonio e Miami foram 2, e aí depois 3 entre Cleveland e Golden State. Cavaliers. Muito bem. E
E hoje você acaba narrando vários esportes. Então, porque quando eu fui para a ESPN, eu disse pro Trajano, eu falei, olha, eu me sinto capaz de narrar qualquer coisa. Eu gosto de narrar futebol, eu sei que a maior demanda aqui pode vir a ser futebol pelo volume. Só se olhar para a grade dos canais, 80% ou mais é futebol. Mas conta comigo se precisar. Tanto que eu estrei narrando um jogo de futebol, no Holanda e República Tcheca, que a Holanda ganhou de 2-0 nas eliminatórias da Copa de 2006. Quarta-feira eu fiz um jogo do Paraguai, de eliminatória também. Só que aí na quinta eu estava narrando tênis, fiz torneio de tênis de quinta a domingo, na semana seguinte eu estava narrando handball. E ele queria me mandar para Botucatu, que eu estava rolando os Jogos Abertos do interior. Em Botucatu, que a ESPN transmitia os Jogos Abertos e tal. E aí a coordenadora de produção falou, não, eu preciso dele aqui para outras coisas e tal, não vai para Botucatu não. Mas eu fiz coisas dos Jogos Abertos pela televisão, off-tube, né? A gente não viaja para lá. Fiz vôlei, fiz basquete naquela semana. E fiz futsal um mês depois, e aí fui fazendo. Mas é interessante porque você faz todos esses esportes, mas sempre que lembro de você, acabo lembrando um pouco dos esportes americanos. Por que você acha isso? Talvez pelo público dos esportes americanos é mais intenso? Eu acho que assim, primeiro, o público cresceu, é um público grande, e é um público muito participativo. Assim, mesmo na época do Orkut, mesmo na época que a gente interagia nas transmissões por e-mail, vocês escreviam para alvivo@espn. As pessoas usavam antes e-mail, disso, né? Você falou do Adler, na época do Adler e do Ivan, antes, né? Tinha a lista que eles chamavam do canal Red Zone. Então, né? eu tava na lista. Eu também. Então, era pré-Orkut. Então, exatamente. Eu conheci o Paulo Mancha na lista. Inclusive, eu trabalhava na Jovem Pan em 2000 e eu botei o Mancha no ar por telefone, num domingo de manhã, de Super Bowl, para falar sobre a final, porque era um programa de esporte amador. E o Mancha tinha conhecido o Mancha através da lista Red Zone. E o público é muito participativo. E no final das contas, o volume de transmissões de futebol americano que eu faço é maior do que... Agora são 3 vezes por semana. Sim. Quinta noite, domingo à noite, segunda noite. Mas mesmo antes era domingo e segunda noite. Então assim, ficava uma coisa martelando. Porque tem coisas que são um pouco sazonais. Por exemplo, Jogos Olímpicos. Vôlei. Dificilmente eu faço vôlei fora dos Jogos Olímpicos. Tá. Né? Handball. Agora a gente fez Campeonato Mundial, mas antes a gente transmitia Campeonato Paulista, transmitia Liga Nacional. Agora isso não está mais na grade. Então assim... Os outros esportes fora o futebol, tirando as ligas americanas, acabam sendo meio sazonais, mais em época de Jogos Pan-Americanos, Jogos Olímpicos e tal. Então fica aquela coisa daquela quinzena, mas o que marca a temporada inteira acaba sendo mesmo os esportes americanos. Futebol você faz bastante, né? Desculpa, futebol você faz bastante. Eu gosto de futebol, né? Eu sou brasileiro, cresci aqui, cresci fanático por futebol. Eu cresci querendo narrar futebol em rádio. Eu nunca imaginei que fosse trabalhar em televisão. Então, assim, eu gosto de futebol. Então, fico feliz que me escalem para futebol também, porque é um esporte que eu gosto, que eu acompanho. Eu sei que as minhas demandas estão muito ligadas aos esportes americanos, mas quando eu tenho chance de fazer futebol, eu gosto, porque é um esporte que faz parte do junto. Futebol e Fórmula 1 foram as duas coisas que me fizeram começar a ser fanático por esportes e descobrir outras coisas. Sim. Na infância era futebol e Fórmula 1. E se você vê futebol, vai, Everaldo Marques, que você usa o vai, né? Que não surgiu no jogo do Corinthians, isso é uma lenda urbana. Conta essa história. Isso é uma lenda urbana, as pessoas acham que surgiu no gol do Paulinho lá contra o Vasco, na Libertadores e tal, mas não PQP foi isso. Paulinho, né? Talvez acho que é por isso que eu pensava que você é corintiano, mas não é, né? Eu sou São Paulino. Agora eu falo isso numa boa, porque assim, a gente transmite menos futebol nacional e tal. É porque o torcedor não entende. Nem os de NFL entendem, né? Se você falar... Então, o torcedor não entende, ele acha que você está gritando... gol com mais ou menos os, com mais ou menos decibéis, por causa da sua relação com aquele clube. E não tem nada a ver. O gol do Paulinho está aí para provar. Mas o vai surgiu antes. Acho que no São Paulo e Ponte Preta de Copa do Brasil. Eu lembro que teve um Chelsea-Barcelona, quando o Chelsea eliminou o Barcelona na semifinal da Champions, que teve um vai do Fernando Torres, que foi antes, um mês antes desse jogo do Paulinho aí e tal. E... assim, a história de que surgiu no jogo do Corinthians é uma lenda urbana. Mas reconheço que esse gol do Paulinho talvez seja o gol que as pessoas... Dos gols que eu narrei, as pessoas mais lembram. Esse aí Guerreiro, e o do Guerreiro. Tem um vai até mais famoso para quem curte NFL, que é o vai Jamanta. Quando... Olha Jamanta. Olha Jamanta. Já deve fazer uns 10 anos. Já é. Vai fazer uns 10 anos. Foi no 49ers? Não, era o Dan Connolly do New England Patriots. Do Patriots, isso. Num jogo contra os Packers. Foi o jogo que o Matt Flynn foi titular
E aí um retorno de kickoff, que a bola foi parar na mão do cara, o cara falou, beleza. Oi, Vê, você falou do rádio, né? Para quem não conhece, os mais novos não conhecem a história do Everaldo. O Everaldo trabalhou muito tempo na Rádio Jovem Pan, viajou o mundo como correspondente da Fórmula 1, temporadas inteiras, mais de 16 corridas, né? 16 países diferentes. Você teve uma luta muito grande para chegar a ser um narrador como você é hoje, porque lá o seu tuta, infelizmente, você já contou essa história, o seu tuta não queria. Em algum momento, nessa época você não era casado nem namorava com a Yane ainda, né? Seus pais chegaram a falar, não vai dar, ou sempre, você é muito família, sempre fala dos seus pais que vieram do Nordeste para cá, segue meu filho, é isso que você quer e é isso que você vai fazer? Então, era assim, eu não tinha muita opção na verdade, Fernandão, porque eu sou arrimo de família desde os 22, que foi quando meus pais se separaram, eu fui morar com a minha mãe, e aí eu fui morar com a minha mãe e botei na minha cabeça, no que depender de mim, minha mãe não vai trabalhar mais. E minha mãe já tinha mais de 60 anos na época. E aí eu consegui um emprego na Jovem Pan, estava também no site do Flávio Gomes, lá o Grande Prêmio, fui um dos primeiros redatores do site, que é o maior site de automobilismo em língua portuguesa do mundo. E as coisas foram caminhando e eu queria ser narrador, mas eu não podia jogar tudo pro alto simplesmente, porque eu tinha minha mãe para sustentar, como eu tenho até hoje. Só que as coisas acabaram não dando muito certo na Jovem Pan para esse lado de narração, e eles acabaram me sacando da Fórmula 1. Sim. Porque eu tinha sido chamado para um teste no Band Esportes, porque eles precisavam de um narrador freelancer para a Olimpíada de 2004, em Atenas. Eu fui lá, fiz o teste e eles me aprovaram. Quem conseguiu o teste para mim foi o Sérgio Patrick, nosso amigo, que durante muito tempo esteve no Grupo Bandeirantes e tal. O Patrick fez um curso comigo em 99 e ele sabia desde aquela época que eu queria ser narrador e tal. Então tinha aquilo na cabeça. E aí, quando pintou essa chance do Band Esportes, ele conseguiu lá um teste para mim. Eu fui lá, gostaram do teste e me ofereceram a vaga de freelancer, 15 dias lá para narrar a Olimpíada. Quando eu fui pedir autorização na rádio, a rádio não me autorizou, com o argumento de que Jovem Pan e Bandeirantes eram emissoras rivais e o diretor da Jovem Pan não gostaria de ver um cara da Jovem Pan fazendo alguma coisa para o Grupo Bandeirantes, porque são grupos rivais. Falei, ok, beleza. Mas naquela ocasião eu falei, se não fosse na Bandeirantes, rolava. Beleza. Passou uma semana, me ligaram da DirecTV, porque a DirecTV tinha feito uma noitada de boxe no final de semana com o Mike Tyson como atração principal, e aquilo tinha ido ao ar em inglês. E choveu reclamação de assinantes dizendo, né? O Brasil não é um país bilíngue. As pessoas, a transmissão em inglês incomoda. Tem gente que prefere, tá, mas a parcela é muito pequena. E aí, no final de semana seguinte, ia ter uma outra noitada de boxe com o Popó como atração principal. Quer dizer, campeão mundial, né? Campeão mundial na época, agravante de ser um lutador brasileiro. Né? Porque era o Mike Tyson, mas assim, no outro final de semana ainda era um brasileiro. Imagina uma programação de boxe que tem a luta principal de um brasileiro defendendo seu título mundial e você bota tudo isso no ar com narração original em inglês. A DirecTV achou que não ia dar certo. Já tinha muita reclamação da história do Mike Tyson. E aí me ligaram, explicaram a situação e falaram, precisamos te contratar para você narrar essa noite. A situação é essa tal. A grana era boa, tipo, era um mês de salário da Jovem Pan por uma noite. E era o Wilson Baldini Jr., o comentarista. Grande Baldo. E aí eu voltei à direção da rádio e falei, vocês me disseram que se não fosse Bandeirantes teria rolado, pintou uma outra oportunidade assim, na DirecTV, sábado à noite, tal, eu não vou estar trabalhando, vou estar liberado. Aí deixaram eu ir. Eu fui, fiz, o Popó perdeu, que eu sou uma boca maldita desde o início. A gente fez lá 5, 6 lutas e tal, a última foi do Popó e ele perdeu. Foi a primeira derrota do Popó. Aí, beleza, passou. Isso foi Ele sabe disso, que você estava narrando a luta dele? Espero que não. Talvez esteja sabendo agora. Hoje ele quer dançar só. Um abraço, dança com a Xuxa aí.
E aí, isso foi num sábado à noite. 2 dias depois, na segunda-feira, eu fui para a rádio para pegar minhas coisas e embarcar para a Hungria, porque tinha o GP da Hungria de Fórmula 1 no final de semana seguinte. Quando eu cheguei na rádio, não tinha passagem, não tinha verba, porque eu vou lá, pego a passagem, pego o dinheiro e vou para o aeroporto. Aí cheguei no caixa, o cara falou, cancelaram a sua viagem. Eu falei, deu ruim. Aí fui falar com o dono da rádio e falou, ó, você não queria narrar? Então vai narrar nos quintos dos infernos, você tá fora da Fórmula 1, eu vou tirar você. Mas eu só falei, o senhor tá me punindo por uma coisa que você me autorizou a fazer? Eu falei, aqui é assim, se não quiser pode ir embora. Na hora eu queria mandar tudo pro inferno, mas tinha minha mãe em casa. Engoli o jabuti com casca e tudo, voltei para as minhas funções anteriores, de correspondente de Fórmula 1, que era produção, plantão esportivo, papapá. Continuei tocando minha vida lá. Mas eu sabia que eu não ia ter futuro ali dentro, né? Quando eu estava com a moral alta, eles já não tinham me deixado ser narrador, agora que eles não iam mesmo. Então eu comecei a olhar para fora para ver se tinha alguma coisa. Eu liguei de volta no Band Esportes no mesmo dia, falei assim, a minha vaga tá aí ainda, aquela vaga da Olimpíada, tá aí ainda? Não tá mais. Contrataram o Ivan Zimmermann. Voltando aos Estados Unidos. O cara que ficou com a vaga que era minha, em tese, aí eu tive que abrir mão, precisaram ir atrás de outra pessoa. Foi o Ivan Zimmermann. E Ivan Zimmermann, Carlos Lima e Wagner Lima. Foram os 3 contratados na época. E na época ele tá desde então, né? Não, ele saiu, mas ali ele entrou e só saiu depois. Só saiu ficou agora. 7 anos. Exatamente. E aí, inclusive, o Band Esportes transmitiu, né? Foi durante um bom tempo. Sim, com exclusividade algum, né? Sim. Os jogos da tarde eram exclusivos do Band Esportes. Né? E esse pacote que acabou migrando para a ESPN em 2011. E aí, então, depois por essa treta na Jovem Pan, continuei lá dentro, mas procurando oportunidades para sair para ver se eu tinha uma chance como narrador. E aí, no final do ano, 2004, a TV Cultura pegou os direitos da Copa São Paulo de 2005. E aí eu tinha amigos lá na produção, também estavam atrás de narrador e tal, conseguiram um teste para mim. Eu fui narrar um São Paulo Juventude no Morumbi, que o Diego Tardelli fez um gol de bicicleta, mas de fora da área. Narrei aquele jogo como teste, e aí me ofereceram um contrato, falaram assim, a gente tem um contrato, mas é só a Copa São Paulo. Aí eu lembro que foram 2 dias assim de, cara, é oportunidade, mas é só um mês. E se não der certo, se não tiver nada depois e tal. E o depois? Por conta de ter responsabilidades que eu não podia abrir mão delas. Aí eu decidi ir. Falei, qualquer coisa eu pego as fitas aqui, bato no Sport TV, bato no ESPN, bato onde for, tento quando é pra ser, encontrar espaço. Aí rolou, me demiti da Jovem Pan, fiz lá o mês da Copa São Paulo. Os resultados foram muito bons do esporte. O Luiz Alfredo era o narrador principal, eu era o segundo narrador. Os resultados foram muito bons. Lara Mota, repórter, né? A Lara Mota chegou depois. Luca Coelho, o primeiro time, que aí depois o negócio foi ampliado, precisou contratar mais gente. Foi nessa que a Lara chegou, mas eram Nivaldo Decilo, Vladir Lemos, de repórter, depois André Argolo. E teve o Gudrian Neufert, que hoje está na Fox. Da Fox, que ele tinha sido contratado, ele tinha saído da Globo, tinha ido para a Cultura. E aí na virada do ano, não sei se ele já contou isso publicamente, no dia 31 ele foi pular 7-11 e quebrou a perna. Nossa. A Copa São Paulo, ele tinha feito todas as matérias antes da Copa São Paulo, o negócio ia começar dia 4, no dia 31 ele vai pular 7-11 e quebra a perna. E aí o Gudrian ficou fora da cobertura porque quebrou a perna. Fazer o quê? Não tem como, né? Sim. Não tem como. Aí a Copa São Paulo deu certo, a Cultura resolveu, conseguiu a Série A2 do Campeonato Paulista, que ia até junho, criaram um Rio São Paulo de juniores, que ia até dezembro, aí nessa meu contrato foi estendido. Paralelamente, em fevereiro, março, o Lélio Teixeira, do pessoal do Na Geral, estava começando a montar a equipe de esportes da 105 FM. E aí o Weber Lima, que era o coordenador lá, me ligou, porque o Weber tinha trabalhado comigo na Jovem Pan, também sabia do meu sonho. Eu meio que enchi o saco das pessoas sobre essa história, Então o Weber me ligou e falou, estamos montando uma equipe aqui, estamos atrás de moleque e tal, vem aí. Aí eu fui, a gente montou a equipe lá, estreamos dia 23 de abril junto com o Campeonato Brasileiro no Palmeiras e São Caetano.
E aí foi. Então, assim, eu tinha a TV Cultura e a 105 para tocar durante o ano de 2005 inteiro. E depois, se a Cultura não desse mais certo, pelo menos eu já tinha um outro porto seguro, que era a rádio. Só que aí, nesse meio tempo, veio a história da ESPN, porque em agosto, mais ou menos, o Trajano me ligou, dizendo, ó, em dezembro a gente vai transferir as operações para o Brasil, e aí vamos precisar de gente e tal. Eu me acertei com o Trajano para estrear na ESPN em dezembro. Só que o Trajano é meio ansioso. Um pouquinho. Aí chegou o início de outubro, tinha lá uma situação que tinha narrador de férias, tinha narrador que tinha acabado de casar, acho que o Paulo Andrade estava de férias, o Dudu Monsanto tinha acabado de casar, ou ao contrário. Eu sei que sim, tinha narrador de menos, e a escala não fechava. Ele me ligou e falou, eu não quero ter pau estreia, não. Eu venho aqui semana que vem, então. Aí eu tive que negociar lá na Cultura, né? Mas os meus chefes foram tranquilos. Porque eles sabiam que eu ia sair em dezembro, mas eu acabei saindo em outubro. Eu estreiei na ESPN dia 10 de outubro. Eu fiz um jogo de vôlei de manhã pela Cultura, no sábado. Aí saí correndo, fui para a ESPN, fiz o Holanda e República Tcheca. Domingo de manhã viajei para o Rio pela Cultura para fazer ainda um Vasco e Fluminense, ou Vasco e Botafogo, não lembro, foi o meu último jogo na Cultura. Aí depois voltei e fiquei só na ESPN desde outubro de 2005. Pô, que legal, baita história. Muita história. E você chegou a ter a oportunidade de narrar alguma final de Champions League? Eu fiz em rádio. Fez em Em rádio? rádio eu fiz algumas. Para dizer que eu nunca tive chance na Jovem Pan, eu tive como narrador de Fórmula 1 em 2001. Tá. Porque o Zé Silvério tinha ido para a Rádio Bandeirantes e o Nilson César tinha sido efetivado como narrador principal de futebol. Só que o Nilson era o narrador da Fórmula 1. Só que aí ele precisava sair da Fórmula 1 para poder fazer o futebol no domingo à tarde, porque você vai narrar a Fórmula 1 no domingo de manhã e futebol no domingo à tarde. No rádio não dá, assim, o desgaste vocal é muito grande. E aí o Nilson, conversando com o dono da rádio, falou, dá uma oportunidade para mim, porque eu era produtor das transmissões de Fórmula 1. Na época que não tinha classificação atualizada para o computador e tal, eu ficava com os papéis. Antes de você ir como repórter pelo mundo. Sim. Porque aí uma história está ligada à outra. Não existia computador com classificação em tempo real. Então eu ficava com os papeizinhos assim, com a ordem de classificação. Eu era o computador do Nilson, entendeu? Eu ficava lá ajudando ele e tal, né? E porque hoje o nível de informação, além de ter o computador, tá na tela o tempo todo. Sim. Naquela época não, assim, uma vez a cada 5 voltas eles metiam a classificação. E eu atualizava, ficava lá prestando atenção na corrida e tal, ajudava com as informações que eu sabia, porque eu acompanhava muito de perto naquela época, eu gostava demais. Aí o Nilson falou, dá uma oportunidade pro menino aí. Aí eu fiz as 2 últimas corridas de 2001, que era Estados Unidos e Japão, com o Cláudio Karsug e com o Flávio Gomes. E aí o Flávio Gomes foi embora para a Rádio Bandeirantes. Eu achava que eu ia ficar como narrador para a Fórmula 1 da Jovem Pan em 2002, porque o Nilson saiu definitivamente. Só que aí o Flávio Gomes, como repórter, foi embora para a Bandeirantes. E a Jovem Pan não tinha repórter para mandar para as corridas. Aí em janeiro eu tô lá, vamos na minha sala. Aí eu fui lá, você vai viajar, você vai ser o repórter. A gente vai atrás de outro narrador aí, você vai ser o repórter. Foi o Theo. Foi o Theo, que fui eu que acabei dando toque, porque foi a mesma época que a PSN fez água. Vocês lembram que tinha a PSN? Lembro. PSN, American Sports Network. A PSN fez água e aí o Theo tava voltando pro Brasil. E o Theo já era brother, porque o Theo era o nosso correspondente de Fórmula Indy num programa de automobilismo que eu produzia na rádio. Então ele sempre fazia os boletins de Fórmula Indy e tal. Eu falei, eu ia narrar, não vou mais, vou virar repórter e tal, vou falar com a minha equipe pra você narrar. Aí ele falou, fala, eu tô voltando pro Brasil e não sei o que, aí deu certo. Aí, o que em 2001 era Nilson César, Everaldo Marques, Cláudio Karsug e Flávio Gomes, virou Theo José, Cláudio Karsug e Everaldo Marques por 2002, 2003, 2004. Então, eu tive a chance na Jovem Pan de fazer essas 2 corridas de Fórmula 1. E teve uma outra bizarra que essa eu contei poucas vezes, talvez você... Inédito na TV nunca mas essa aqui pouca gente sabe. Em 2003, em agosto, eu estava de férias. Eu viajei para Argentina, para Buenos Aires. Tava lá e tal, aí saí para jantar e tal. Cheguei no hotel de volta, peguei o computador, porque assim, a balada em Buenos Aires começa tarde, 2 da manhã, tal, assim, eu tinha voltado 10 da noite pro hotel, ainda não tinha decidido se eu ia sair pra balada, se ia dormir, não sei o que, peguei o computador e pá. Aí, pula no MSN na época, Bruno Vicari, que era produtor da rádio. Estudou comigo no colégio. No colégio?
No colégio, Batista Brasileiro. Então, depois ele fez Mackenzie, se eu não me engano. E hoje é apresentador do bate-bola. Tá. E ele era produtor da rádio. Aí pulou lá na MSN, pum, falei, e aí, tá tudo bem? Ah, mais ou menos. Falei, por quê? Falei, não, porque a gente ia transmitir aqui o Popó. Olha o Popó de novo na minha vida. A gente ia transmitir o Popó. Isso aí foi, essa que eu vou contar agora, foi antes da DirecTV. Tá. Isso foi em 2003, a história da DirecTV foi em 2004. O Popó vai lutar aqui contra o Jorge Laiena Barrios e a gente ia transmitir na rádio. Só que a Globo ferrou a gente. Falei, por quê? Falei, porque a Globo vai meter a luta em VT. Porque era sábado do Criança Esperança. E a Globo não ia... A luta do Popó aconteceria durante o Criança Esperança. Então o que a Globo fez? A Globo gravou e ia meter a luta na íntegra depois do Criança Esperança. Ela faz hoje no UFC, né? Sim. Mais ou menos. Aí eu tava zapeando na televisão, porque eu tava em Buenos Aires, né? Tava zapeando na televisão. Tinha um canal lá, a seguir, a continuação, Jorge Barrios e Acelino Freitas. Eu falei, então, vai passar ao vivo aqui. Meti no MSN pra ele. Ele, é? Eu falei, é. Então, peraí. Aí, com o tempo fora, tá. Daqui a pouco ele falou assim, me dá o seu telefone aí. Aí eu dei o telefone, ligou no quarto do hotel, era o diretor de esporte da rádio. O João Antônio falou assim, você consegue narrar isso aí por telefone aí do quarto do hotel? Eu falei, João, eu nunca narrei. Ele falou, não, eu falo com o seu Tuta. Porque, cara, pra gente vai ser demais, porque assim a gente vai furar a Globo. Porque a Globo só vai meter a luta em VT depois. Sim. Eu falei, tá, por mim tudo bem, pô, é meu sonho narrar, tá, mas só fala com o seu Tuta que eu não quero ser mandado embora depois. Eu falei, não, peraí, deixa que eu me acerto com ele. O seu Tuta tava em Itu, porque ele passou o final de semana lá em Itu. Aí o João ligou pro seu Tuta, me ligou de volta e falou assim, tá tudo certo. A única coisa é, o Vander Luiz, ele ia narrar a luta lá, só que lá eles não iam ter sinal, Então o Vander vai ancorar a transmissão, na hora que for começar, você chama, ele joga pra você narra. Terminou o assalto, você devolve pra ele, porque aí ele vai ler os compromissos comerciais aqui e tal, não sei o que. Eu ia entrar só pra narrar. E aí foi. E o Popó ganhou por nocaute, o Popó tava perdendo a luta e ganhou a luta por nocaute, no último assalto, sabe? Eu derrubei o quarto, né? Assim, cara, daqui a pouco vai entrar o gerente do hotel aqui. O que tá acontecendo? Então a primeira luta você narrou do Popó, ele ganhou. Ele ganhou. Então, Popó, isso é mais calma. Essa história é interessante. E a Jovem Pan ficou reprisando a luta, o nocaute, o domingo inteiro. Esse menino de ouro, esse menino aí, não sei o que e tal. Porque a gente furou a Globo. Não existia mais furar a Globo em 2003. Foi ver, isso é interessante porque narrar boxe, né? Eu tive a oportunidade agora na Olimpíada do Rio de narrar taekwondo, narrar esgrima, narrar luta olímpica, judô, que muita gente gostou e tal. E no rádio é um pouco diferente do que é televisão. Né? Eu sempre falo isso pro pessoal, já falei aqui também. Você não tem que ser o cara técnico, você tem que tentar trazer o ouvinte para você utilizando expressões que ele vai entender muito rápido e emocionar. Você pensava nesse tipo de coisa? O que você vai falar numa situação como essa? Então... Porque você tá por telefone em outro país narrando por... Então, eu fiquei sentado na cama com o telefone aqui, vendo a luta ali e narrando. Eu sempre acompanhei muito esporte quando eu era desde criança. E aí você tem algumas referências. Então assim, pô... Que é um jab, que é um cruzado. Luciano do Vale, Galvão Bueno, Silvio Luiz são coisas óbvias, assim, como referências, porque os caras estão aí o tempo todo. Só que assim, tinha algumas coisas meio específicas, por exemplo... O Alexandre Santos era um cara que narrava muito boxe. Como o Marco Antônio era um cara que narrava muito vôlei. Entendeu? Então aí na hora que você vai narrar um desses esportes, você pega essas referências. Então assim, eu sabia o que era jab, o que era cruzado, o que era áspero, o que era direto, baço, fígado, guarda, enfim. Clinch, né? E aí foi, entendeu? Mas o engraçado é que assim, surgiu a oportunidade de jeito mais inusitado, só porque a Globo ia colocar a luta gravada depois do Criança Esperança, porque se a Globo fosse passar a luta ao vivo, o esquema montado em São Paulo ia fazer a luta. Porque tinha inclusive um comentarista especialista, que era o professor Newton Campos, que era o comentarista de boxe da Band nos anos 80. Mas assim, foi surreal. E com tanta... Hoje, né, tem muito mais informação do que naquela época, né? Então, lógico, naquela época você tinha que pegar o telefone e ver a TV, só você tinha aquela transmissão. Hoje tem muito mais informação. Isso daí ajuda ou às vezes
por ter tanta informação, acaba até você se perdendo. Por exemplo, numa transmissão de NFL, você que tem 1 trilhão de coisas para você ler, saber. Eu perco muito tempo organizando as informações da transmissão, porque não adianta eu ter uma Bíblia na mão se eu não conseguir acessar a informação rapidamente na hora que Perfeito. A transmissão precisa me dar um gancho. Não adianta nada eu ter lá informações sobre, sei lá, interceptações da secundária do time X. Não acontece nenhuma no jogo. Se não acontecer, ou se não acontecer pelo menos situação que quase foi uma interceptação, entendeu? O jogo tem que me dar um gancho para eu colocar aquela informação e eu tento me organizar de forma que eu consiga achar rapidamente, para não precisar ficar, então, eu tinha uma informação aqui, não rola. O lado bom de ter muita informação disponível é que você consegue, de fato, estar super bem informado sobre as coisas. O outro lado, não vou nem dizer que é um lado ruim, é um outro aspecto, o cara que está em casa está tão bem informado quanto você, se ele quiser. Eu ia tocar nesse ponto. Você hoje só vai mal informado para uma transmissão se você for preguiçoso. Você é até meio obrigado a ir bem informado para não... Exato. Por exemplo, na Olimpíada, o Fernando mencionou os Jogos Olímpicos. Você tem 2 missões como narrador em uma Olimpíada. Uma é porque as pessoas sabem, você não precisa explicar para as pessoas o que é um jogo de futebol, o que é um jogo de basquete, o que é um jogo de vôlei. As outras modalidades, natação e atletismo talvez também não, mas enfim, a maioria das modalidades de uma Olimpíada, elas não são de compreensão instantânea para quem está em casa. Então, a missão do narrador em Olimpíada ela é dividida em 2 partes, que é explicar a modalidade para a maioria que não conhece e, ao mesmo tempo, mostrar para os fanáticos daquela modalidade, e eles existem, que você não caiu de paraquedas ali. Então, assim, se eu vou narrar esgrima, eu tenho que explicar para a pessoa que está em casa como é que se pontua, como é que se ganha, como é que se perde um jogo de esgrima. E para o cara que acompanha a esgrima, se eu falar vamos à próxima luta, o cara corre o risco de ficar puto e trocar de canal, porque na linguagem da esgrima não é luta, é jogo. Então, na hora que eu falei jogo, eu ganhei o cara que gosta de esgrima, o cara que acompanha a esgrima mais profundamente. Na hora que eu expliquei a modalidade didaticamente, eu ganhei a dona de casa, né? Uma figura de linguagem boba aqui, mas enfim, eu ganhei a pessoa que não é adepta do esporte. Então, em Jogos Olímpicos tem isso, tem essa missão combinada. Mas é muito difícil, né? Você tem que entender, tá certo que você vai ler um pouco antes, mas deve ter algum esporte que você não sabia nada que você teve que narrar. Tem um que eu não sei nada até hoje, que é a luta olímpica. E narrou. Eu não narrei. Eu narrei e eu não sabia o nome do espaço físico. Não narrei, eu não sei como, eu confesso, não sei como pontua, não sei como, não sei. Já assisti, não rolou, entendeu assim, não rolou. Você narrou curling? Não, mas curling eu me viro. Consegue? Se precisar, acho que me viro. Cricket? Não, mas cricket não é esporte olímpico, graças a Deus. Agora, por exemplo, aconteceu 2 vezes. 3 vezes, na verdade. Antes de Pequim, antes de Londres e antes do Rio. Então. De eu passar meses estudando. Meses. E lá na ESPN vocês recebem de especialistas no auditório uma breve explicação. Isso. A gente na ESPN, antes de Olimpíadas, recebia cursos. Então, o nosso comentarista da modalidade, porque a gente tem comentarista especialista. Tá. Né? O comentarista especialista ia lá e explicava o básico do esporte dele. Então, tinha esses cursos. Ano passado, antes da Olimpíada do Rio, teve uma instituição, que me foge o nome agora, que organizou vários cursos para a imprensa também. Na Avenida dos Bandeirantes tinha a sede deles lá, eu não vou conseguir lembrar o nome da instituição, infelizmente, mas que organizava de todas as modalidades praticamente. Eu cheguei a brincar com um tiro com arco, para ver como é que funcionava e tal. E com essa história da informação que está disponível na internet, pesquisar. Assim, a história do dormir é para os fracos, ela não é só um bordão, ela é um estilo de vida. Sim. Então, de madrugada, muitas vezes eu fico acordado e a cabeça não para, e muitas vezes eu produzo bem de madrugada, melhor de madrugada do que durante o dia. E eu virava madrugadas estudando, pesquisando revistas, livros ou coisas na internet em outros países, daqueles de todos os esportes. Então, eu organizei uma pasta para cada modalidade. Então, me avisavam na véspera ou no dia, falavam, mais tarde você vai narrar saltos ornamentais. Aí eu tinha lá a pasta, aí dava uma estudada, uma relembrada,
da nomenclatura e tal, não sei o quê, para poder estar com aquilo na ponta da língua quando chegasse a hora de narrar. Sensacional isso. Muito bom, né? As histórias. Assim, o EV tem um bastidores. repertório de histórias, assim, a gente em outras oportunidades já conversou que seria para um programa de 3 horas, E eu 4, falo 5. muito, eu sei disso. Não, você fala, mas com muita propriedade. Para finalizar, porque YouTube também a gente tem que colocar assuntos muito bacanas, né? Vamos participar nós 3, se vocês me permitem. Claro. Pela primeira vez a gente vai fazer isso. Bola rápida, fastball, para Everaldo Marques, beleza? Cada um vê um assunto, você responde em 3 palavras. Em 3 palavras. 3 palavras. Ok. Tá bom? Eu vou começar então. Família. Base de tudo. Um ícone de jornalismo para você. Não vai dar em 3 palavras. Não, falei mais. Como narradores, Galvão Exato. Bueno, Luciano do Vale, Zé Silvério. Como repórteres, Flávio Gomes e Luiz Carlos Cortador. A NFL que te consagrou, o que significa para você? É o esporte ao qual eu sou mais grato, porque se eu sustento a minha família hoje, é principalmente por causa da NFL. Kobe ou LeBron? Kobe. Futebol americano ou futebol? Jogos Olímpicos. Perfeito. Muito bem. Beisebol é legal? Fala para as pessoas que é, por favor. A gente É muito legal. faz campanha, né? Principalmente nos playoffs, não tem nada mais tenso do que um jogo de playoff em beisebol. Mais tenso do que playoff de NBA, do que final de Champions League, do que Super Bowl. Assiste beisebol nos playoffs que você vai se dar mal. A minha. Ser pai é? A maior viagem da vida. São Paulo ou Green Bay? Ultimamente Green Bay. Ô time pra dar raiva, São Paulo é pro inferno. O que um narrador, para quem quer ser narrador aí, tá estudando, sonha, o que um narrador precisa ser? Eu acho que bem informado e tentar emocionar as pessoas sem falsidade. Se deixar levar pelo jogo, pelas emoções do jogo, mas não forçar a barra. Não querer dar ao jogo mais emoção do que ele tem, mas na hora que ele tiver emoção, soltar a franga também, sem medo. A minha última. Se o Guilherme quiser ser narrador, ele vai? De jeito nenhum. Na verdade, assim, ele vai ser o que ele quiser ser. Eu tenho a sorte de de poder realizar meu sonho de infância, portanto eu não sou frustrado. Porque tem muito pai, muita mãe que sonha em ser alguma coisa, não consegue e aí projeta no filho. Sim. E aí o filho vira aquilo que o pai queria ser, mas às vezes o filho não queria ser. Ele foi para agradar o pai ou por ter sido forçado pelo pai. Felizmente, esse defeito, eu tenho uns milhares. Com esse defeito meu filho não vai ter que conviver, ele vai ser o que ele E uma que o The Playoffs certamente pinça. Tom Brady é o maior de todos os tempos? Não dá para discutir com os números. Tecnicamente, o jeito de bater na bola, como diz o outro, eu gosto mais do Peyton Manning. Entendeu? Mas não existe cara mais vitorioso e mais competitivo do que o Tom Brady. Não existe. Então, assim, não dá para discutir com os números. Agora, o jeito de bater na bola, para mim o Peyton Manning é o Zico. Entendeu? Aquela barriguinha, que ele é um anti-herói, cara. Ele é um anti-herói, ele é o seu boneco. Entendeu? Então, assim, em termos de... O cara que bota a bola num lugar impossível é o Peyton Manning. Mas, em termos de carreira, não dá pra discutir o Tom Brady. Uma que eu queria acrescentar. Paulo Antunes, o cara que te acompanha desde o começo, praticamente, dessa trajetória na ESPN. É um grande parceiro. Assim, um cara que sabe muito do que fala, se prepara demais, tem uma veia artística muito forte. É então, ator, assim, né?
Dizem, né? Procure o vídeo. Nossa, da novela vocês têm aí, Cristal, ó, então. Tá no YouTube, é só ler. E aí, logo no começo, assim, eu saquei que ele tinha essa veia artística muito forte. Eu falei, eu preciso explorar isso. E aí eu ia dando corda. Entendeu? Porque se eu não dou corda, ele também não ia. Fica na dele. Entendeu? Porque daí, sim, ele tenta ir, eu puxo de volta, só eu corto, aí não dá certo. Além do profissional excepcional, brilhante, que é o Everaldo, é um amigo, tá no mesmo barco que a gente que milita aí na comunicação, lutou por isso tanto tempo, a gente conversa quase que diariamente nos grupos de WhatsApp aí, às vezes até com assuntos tolos, né, mas... Deixa eu ver se chegou um gemidão. Certamente já está aí nos 7, 8 grupos que a gente está junto, né, Evê? E foi uma conversa longa para a gente trazer o EV, mas certamente a gente sabia que o papo ia ser tão bom, né, como está sendo. Poderia ter muito mais tempo com tantas histórias que o EV tem. Um cara que é um grandiosíssimo pai de família, um batalhador que brilha diariamente nos canais ESPN. E com meus parceiros hoje, com o Lucas, com o Ricardo Pilat, com o pessoal que está aqui na coordenação, o Guilherme, o nosso Rodrigo, a Val, Douglas participando também, todo mundo curtindo muito, EV. Só dizer obrigado, que desejar sorte para você, acho que mais do que você é competente, é pedir que Deus te continue abençoando, a sua família com saúde, e que você continue sendo esse cara para a gente ver na telinha, para conversar, para tomar um chopp, para falar de todos os assuntos, porque você é um cara especial e você sabe disso que eu falo de coração, porque não é a primeira vez que a gente está numa situação pública e eu desejo sempre. Obrigado. Valeu, Fernando. Obrigado a vocês, obrigado ao pessoal de casa aí. Eu sei que eu falo pelos cotovelos, editem esse vídeo, porque senão ninguém vai aguentar ver 1 hora desse cabeçudo falando aqui. Mas fiquei muito feliz com a oportunidade, que bom, demorou, mas que bom que deu certo. Deu certo. E muito obrigado a vocês que seguem acompanhando o nosso trabalho. Tamo junto. Valeu. Continue acompanhando com a gente aqui o Arena NFL, nosso Arena Fanático, que vai ter muita novidade nesse ano de 2018, não só com o futebol americano, a bola oval, claro que é destaque agora até fevereiro com a disputa do Super Bowl, e depois a gente vai fazer muita coisa com convidados especiais. O EV começa o ano abrilhantando a gente, o ano passado já foi tão especial comigo, com o Ricardo, com o Lucas, o Guilherme, com o Rodrigo, todo mundo participando. Obrigado mais uma vez, se inscreva no nosso canal e todos juntos, porque você é ridículo! Isso foi um elogio, tá? Valeu, galera! Valeu.